Ele falou, quem não for contra a democracia, você precisa ser dizimado. Olha esta frase dele, olha que coisa mais medonha. Nós estamos sem som, ainda conta todo dia na rede digital, é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Aí eu pergunto, as pessoas bem o quê? Que democracia é essa? Porque Bissoli, lembra que ele falou que quem faz acusação contra o regime do Maduro, que estupra jornalista, que some com pessoas, que mata pessoas, que prende pessoas. Se ele falou que isso é uma democracia e, portanto, quem fala que não é uma narrativa, que democracia é essa que ele quer lutar pelo Brasil? Deve ser a democracia que ele prometeu, né? De frente ampla, que chegou fazendo revogaço de decreto, ou seja, não escutou ninguém antes de impor as suas próprias convicções ideológicas. A democracia que deixa de investir no Brasil, como agora há pouco a gente viu na matéria anterior, para colocar dinheiro do BNDES na Argentina. A democracia do Brasil que deixa de investir nos cidadãos passando fome e comendo osso para fazer viagem internacional com a primeira-dama e comprar em loja de luxo. Essa é a democracia que o presidente Lula prega. A democracia para os seus pares. E mesmo dentro dessa democracia para os seus pares, essa semana foi duramente criticado ao receber o Maduro como recebeu e teve muito petista reclamando por reconhecer o Maduro como um chefe de Estado democrático. Um chefe de Estado, na verdade, que é um grande ditador. Só falta agora ele marcar a vinda de outro grande ditador fugiu o nome, meu Deus do céu. Nossa senhora, é mentira, então. Não, Daniel Ortega. Ortega. Só falta agora trazer o Ortega para o Brasil e estender um tapete vermelho para subir no Palácio do Planalto, aquela rampa com os dragões da independência para recebê-lo. Porque não tem cabimento esse tipo de democracia. Ou ele está se aliando do lado do que ele está faltando dizer, né? Que mente na internet, que faz o mal, que é a favor de ditaduras. Ele não explicou em que lado ele se alia daquilo. Ele deu o exemplo que existem dois lados. Ele só não falou de qual ele está. Talvez ele esteja certo, porque ele está se aliando àquele que ele está dizendo que existe. Ele, em momento algum, diz que é do bem, diz que é da democracia, ou diz que não comete fake news. Ele só falou que isso existe. Eu fico imaginando ele lendo os twitters em inglês. Será que ele entende para saber que é fake? Ele contratou o intérprete. É verdade. Tem lá os milhões de intérpretes para ler o Twitter. Exatamente. Aí, tem mais isso também. O Bissoli falou, começou o governo, Elaine, fazendo decreto. E fez um decreto para prejudicar uma lei. Uma lei que ia levar a dignidade. O marco zero da dignidade do cidadão, que é o novo marco do saneamento básico. Sim. Ele teve a cara de pau de inviabilizar por decreto, que depois a Câmara derrubou, né? Um trabalho que não precisava ter, mas derrubou. Um decreto que é o marco zero, para emperrar o marco zero da dignidade. Água e esgoto tratados. Aí você vê outro embaixador do governo Lula, né? Você outro magnífico, né? Conselheiro do Conselhão, falou até na ONU, né? O excelentíssimo senhor influencer Felipe Neto. Ele soltou um Twitter esse final de semana que ele falou que é uma vergonha as pessoas não terem chuveirinho em casa porque papel não limpa, papel só espalha. Se você vai sentar... aí, quando eu falo popô, aí o pessoal da mídia de esquerda fala, Pavinato fala palavras escatológicas no ar. Mas é que... Aí vem ele e fala assim, é uma vergonha não ter um chuveirinho. Quem tem condição de ter um chuveirinho tem que ter, porque o papel só espalha. Eu falei, ele pensou nos 50 milhões de brasileiros que não tem água potável. 35 milhões, eu acho. Sobe para 50, é água e esgoto. O combão é 50. 100 milhões não tem esgoto. E 35 água. Metade da população não tem esgoto e 35 milhões não tem água. Aí você não tem água e você está naquela faixa magnífica dos milhões que não tem água e esgoto tratado em casa e ele quer que você vá pôr chuveirinho. Você vai pôr chuveirinho. Sim. O que você fala para o rapaz desse? Que é conselheiro do governo.
É melhor não falar. É melhor... Ela faz igual a Copélia. É melhor eu prefiro não comentar. E não falar nada. Mas essa questão do saneamento era uma pauta que interessava ao ministro Rui Costa, né? Que não queria que essa questão do saneamento fosse privatizada, que a gente tivesse o espaço aí de empresas privadas para o setor. Mas por quê? É importante explicar o porquê. Por que o Rui Costa era contra? Porque ele é um político que se elege em cima dos servidores públicos da Bahia, dentre eles os servidores da empresa, da autarquia baiana de água e tratamento de esgoto, e, portanto, como a empresa não é competitiva, não presta o bom serviço e ainda cobra tarifa cara, ele tinha medo da concorrência. O que, portanto, os cabos eleitorais do Rui Costa foram pedir para ele? Para ele revogar os dispositivos do Marco Legal do Saneamento, que criavam a possibilidade de competição do setor privado sobre o setor público, justamente para manter os baianos literalmente na merda, mas para ele não perder apoio político. Foi isso que ele fez. O Congresso, felizmente, derrubou os decretos do Lula que atingiam, fulminavam o Marco Legal do Saneamento. É graças ao Marco Legal do Saneamento, inclusive, que o Rio de Janeiro, nosso cartão postal, a Baía da Guanabara, que recebia esgoto in natura e que passava muitas vezes por estações de tratamento abandonadas da SEDAI, a privatização, os lotes de privatização da SEDAI fizeram com que 30 bilhões de reais fossem planejados e já começaram os investimentos naquela região. Então, finalmente, a Baía da Guanabara vai ser despoluída, para além de todos os rios daquela região, justamente por causa do Marco Legal do Saneamento. E foi contra isso que a turma do Rui Costa, por uma questão paroquial, de politicagem local, paroquial na Bahia, eles investiram contra o Marco Legal do Saneamento. Olha, tem o tweet aí, ó. Vamos ver só o tweet do Bundinho. Aí, complementando... Para não ser mal interpretado, ó. Gente, mas alguém ainda usa papel higiênico depois de fazer cocô? Tudo bem, se a casa for humilde. Não, é a vozinha de criança, né? Tudo bem, se a casa for humilde. Eu não tive chuveirinho na nossa casa do Engenho Novo. Mas se tem condições, pelo amor, né? Papel higiênico só espalha. Ainda mais se a pessoa não depila a área. Meu pai! Aí, vamos aplaudir o conselheiro do governo federal. É ainda pior do que ele tinha falado. Conselheiro do governo federal. Você sabe que eu fiquei no Emiliano esse final de semana? Eu fui ao Rio de Janeiro. Isso é chique, eu fiquei lá no Hotel Emiliano. Eu estou encantado. O papel de lá espalha? Não, é aquele assento eletrônico. Que joga aguinha. E você aguinha. senta assim, ele é climatizado. Aí você aperta assim, vai o jato, ele dá aquela... E o secador. Faz escova. É verdade. No rabicó. Eu não sei, mas eu queria saber se já tem algum no mercado que depila. O Felipe Neto certamente deve ter um. Agora eu pergunto, você não tem... Se você usa fossa séptica, 100 milhões de brasileiros aí, sem esgoto, você vai fazer o quê? Eu ia falar, eu ia até... Obrigada, deputada. Eu ia justamente complementar a fala. O povo não tem água para beber, ele quer que o povo use água para limpar a bunda. Que a gente deveria marcar uma audiência de Felipe Neto com Rui Costa, né? E ele explicar para Rui Costa que é importante o marco do saneamento. E o Rui Costa ainda... Para que todos tenham água potável. E o Rui Costa... E o Costa, se tem alguém que entende... Se tem alguém que entende desta dinâmica que o Felipe Neto falou, é o Costa. Não é? É o Costa. É o Costa. Tá tudo muito louco nesse país. Exato. Então tem que juntar, ele tem que ter uma audiência com o Rui Costa e falar, olha, era importante o marco do saneamento para privatizar, para as pessoas terem acesso à água, você tá se limpando e poderem lavar o popô, porque, desculpa, deputado, a expressão chula, mas o senhor só complementou o que eu ia falar, que, na verdade, o Rui Costa fez um desserviço. Eu não aprovo, não. Acho que o marco é super importante. E aí até me esqueci o que você tinha me perguntado. Não, não é um absurdo. Se o Rui Costa usa chuveirinho ou papel higiênico. Eu não sei. Não conheço. Eu acho engraçado, porque... Não, porque não deve depilar. Tanto ele, né? Tanto esse influenciador, né? Que é levado a sério, né? Pela imprensa consorciada. Ele foi no Roda Viva. Mas esse é um assunto que ele entende bastante. Ele foi nomeado no Viva, meu amor. A galerinha em sala de aula cita ele. Tipo... Não, mas nesse assunto ele é um especialista em merda.
Pode falar mesmo. Pode, claro que pode. Claro e que pode ele falar é especialista, então ele é a melhor pessoa mesmo para twittar sobre a... Mas é o seguinte, você veja, ele é levado a sério. E aí, tanto ele quanto Lula, a Janja também, é claro, eles acham... Eu acho que aquilo lá... Brasília virou um grande palácio de Versailles. Aí falam assim, o povo tá com fome. Que comam brioches. Porque tá uma loucura isso aqui. Mas se você me permite, eu até queria falar sobre isso. Foi bem pontuado o que você falou, porque a gente acabou de ver aí pessoas na fila do Bolsa Família e o Lula falando em carro popular de 50 mil reais. Eu não consigo... Com a gasolina cara. No Conjumina, exatamente. E dona Janja... Não, só Conjumento, Conjumina nada. E dona Janja fazendo viagens pelo mundo, né? Indo lá na coroação do rei Charles. E aí foi dar um minuto de blogueirinha na internet, trocou Kate Middleton com Katy Perry. Não sei se vocês viram isso. Isso eu não vi também. Lembra da Kátia Fonseca, lembra? Quando ela foi mandar um beijo pra... Como é que chama lá? Pra Leila Lopes? Leila Lopes, onde é que anda a Leila Lopes, hein? Um beijo pra Leila Lopes. A Leila Lopes morreu. Quando o Bolsonaro chamou o John Kerry de Jimmy Carrey. Mas foi de propósito. Não. O presidente é extraído. Ele falou depois que ele viu que era... Então, assim, vamos lembrar, né, de novo, que se a gente está falando de um governo que quer falar do social, quer falar de pautas, de novo, aí voltadas para o âmbito social, gente, erradicação da fome, né, é o item número 1 dos objetivos sustentáveis da ONU. Cadê a dona Janja, que faz todas essas viagens pelo mundo e a gente não vê ela visitar uma obra social, trazer um projeto de uma ONG que seja no Brasil, a gente só vê ela dando de blogueirinha. Ela foi dar uma entrevista na Folha. Sigo para poder ver. Ela deu uma entrevista na Folha. Você vê para ver o que não vesti, que eu sei que eu te conheço. Agora, ela foi dar uma entrevista para a Folha, falou que ela sofre muito no papel de primeira-dama. Eu vi. E que ela queria tanto trabalhar por causas que ela considera caras, como a pauta feminina. Agora, o caso da Délis Ortiz, que uma profissional, repórter, levou um soco na região da mastectomia, falou que foi a pior dor que ela sentiu na vida dela durante o trabalho por seguranças da presidência, porque não queriam que incomodasse um ditador, ela não falou um A. Sim. Que luta que ela quer fazer? Não, se ela quer lutar... Luta de maiô? Nós estávamos falando da festa junina do PT, agora a Câmara está decidindo a PEC da anistia, né? Ou seja, para anistiar os partidos que não distribuíram a cota para os negros. E, pasmem-se, o PT está lá como o segundo partido que menos distribuiu cota para negros e para mulheres. Então, já que ela quer participar de alguma pauta, que tal ela começar falando com o PT para distribuir as cotas que são obrigatórias na questão eleitoral para negros e mulheres? O PT está lá, só perde para o PSDB. E por que ninguém vê isso aí? Todo mundo